E agora Agora! conseguimos! Oxe, tava estranho. Eu digo, oxi, Oh, meu Deus, acontece, é tem esses, tecnologia. tem esses bugs. Fazer o quê, né? Tem. Aê, E aí, conseguimos, vamos conseguimos. lá, vamos dar boa noite aqui pra galera. Boa noite, pessoal, sejam Márcia, bem-vindos. fala aí pra gente, Márcia, se tá ouvindo e vendo a gente bem, por favor. Pra gente começar aqui o papo com a nutricionista estourada do Rio de Janeiro. Bora conversar. Tudo certo? Massa, Pra mim, massa. tudo A certo. galera, pronto, a galera tá entrando aqui. Tá, Pessoal, eu não tô vendo, porque pra mim tá parado em duas pessoas, como se só tivesse eu e você. certo, você não tá conseguindo ver os nomezinhos, né? Não. Mas tá, a galera vai entrar mais aqui. Aí a gente vai adiantando, porque depois, Leandra, a gente vai deixar disponível lá no YouTube, tá? Ah, legal. Aham, tá Aí vai ter ótimo. uns cortes, a gente disponibiliza. Olha, minha mãe entrou aí, ó. Ah, Mãe boa entrou. noite. Vamos lá, então assim, gente, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. A gente tá aqui com a Leandra Loureiro e a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem me chamado muita atenção. Eu acho que muita gente ainda não, talvez não entendeu, Leandra, o que seja a nutrição comportamental. E a gente vai hoje esclarecer, né? Conversar sobre isso. Com E é bom certeza. quando a gente tá falando sobre uma coisa, vivendo a coisa, acho que fica até mais fácil da gente poder compartilhar, né? Eu queria que você se apresentasse. Se apresenta aí para nós, por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Eu amo falar sobre nutrição, sobre alimentação em si, sobre a nossa rotina. Então, muito obrigada pelo convite. E sobre mim, eu sou nutricionista, me chamo Leandra, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e estética. Hoje eu atendo no consultório, então eu lido com muitas pessoas ao longo dos dias e a gente consegue ver nitidamente o quanto o comportamento alimentar faz diferença ali para uma pessoa que quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, que quer tratar alguma condição, porque tudo começa na nossa mente, né? Então, se eu quero ali atingir alguma coisa, a gente precisa primeiro trabalhar essa mentalidade, entender quanto tempo aquilo vai levar, como que a gente vai fazer, e tudo isso exige muito dessa parte da nutrição, né? Que também leva aí o comportamento, com certeza. Eu vi, Leandro, eu estava pesquisando aqui, até tinha comentado com você que eu encontrei as meninas, né, que é um grupo, na verdade, que fundou, vamos dizer assim, as fundadoras da terminologia, né, nutrição comportamental, a Marge, a Samantha, a Cinta, enfim, a galera do Sim, Comer Intuitivo. E eu vi que é de sim, 2014 para cá, né, então, sim. assim, vamos dizer assim, relativamente novo, né, isso na nutrição. E, assim, eu queria saber primeiro duas coisas assim. Como é que você chegou na nutrição? Foi a nutrição que chegou em você? Como foi? Conta pra gente. E depois, como é que você tá? Como é lidar com essas novas, essas novas ciências, essas novas formas de olhar? Como é isso, Leandra? Porque assim, eu acredito que antes de 2014, a literatura, vamos dizer assim, era a nutrição mais tradicional, não é? Sim, Você sem não via dúvida. muito falando sobre isso. Então, como é que é viver, né, isso aí? Conta pra gente, vai. Bom, primeiramente, eu escolhi a nutrição, né? Eu costumo dizer que não é nada muito glamuroso. Pelo menos não foi pra mim, sabe? Esse glamour de, nossa, a nutrição me escolheu. Eu sempre tive um estilo de vida saudável, né? Desde nova, pela minha família, pela minha estrutura, né? Meus pais, meus avós sempre foram envolvidos com atividades, com esportes que seja ali uma caminhada. Então, eu sempre fui incentivada a praticar esportes, a estar envolvida com atividades ali. Então, eu ia para balé, eu tinha jazz, eu tinha vôlei, eu já fiz handball. Então, eu estava sempre muito envolvida com isso. Então, ao longo da minha vida toda, a alimentação sempre foi uma questão. Se eu quisesse atingir ali uma performance no treino, se eu quisesse melhorar algum aspecto, eu trabalhava a minha alimentação. Então, essa virada de chave, né, quando eu escolhi a nutrição e tudo mais, foi basicamente para
aprender mais e conseguir trazer para o meu cotidiano uma melhoria ali. Cara, o que que eu posso fazer para melhorar a minha performance, para treinar cada vez melhor? O que que eu posso fazer para poder me destacar ali, que seja no vôlei? Então, eu vi a nutrição como uma porta para eu evoluir esteticamente falando, né? Visto que eu sempre fui uma pessoa que gostava de esportes ou até mesmo de musculação, então a nutrição ali para mim sempre foi muito presente. Então, só que assim, na minha época, será que eu posso dizer assim? Na minha época, há 15 anos atrás, quando eu estava ainda na escola, vamos dizer assim, eu era aquela pessoa que ia para a escola, levava ovo, levava frango, a dieta da Sério mesmo? proteína. Jura? Então, isso, juro, eu era que fazia Sério, 8 ovos por dia, entendeu? caraca, meu Eu irmão. comia, eu tinha 15 anos e eu era a menina do ovo da escola. Então eu abria Meu lá e comia Deus. meus 6 ovos. Então eu sempre tive isso muito forte. Só que assim, isso era insustentável. Eu não conseguia ficar comendo 8 ovos, 6 ovos, frango, batata doce por muito tempo. Então eu ficava assim, gente, será que eu só vou ter o corpo que eu quero? Se eu fizer dessa forma, será que eu só vou ter resultado se eu tiver que comer frango, batata doce pro resto da minha vida? Então, isso tudo me gerou essa curiosidade de aprender mais sobre nutrição, sobre como o nosso corpo funciona e como eu podia aumentar a minha performance ali no treinamento. Então, foi bem interessante, assim, essa busca que eu tive. Então, eu me iniciei na nutrição por causa disso, basicamente, para aprender mais e aplicar em mim, e me encontrei durante a graduação. Então, Que durante a massa. graduação, eu fui vendo, nossa, isso tem tudo a ver comigo. Eu quero trabalhar em consultório, eu quero atender outras pessoas, eu quero ajudar elas a mudarem a composição corporal. Então, isso tudo foi aflorando aí ao longo dos estágios e toda a vida acadêmica que eu fui fazendo, né? De, enfim, apresentar trabalho, dar aula. Eu dei aula em faculdade, então eu fui vendo essa coisa de, sabe, de querer ensinar, de querer falar sobre nutrição e, naturalmente, trabalhar com pessoas dentro do consultório. O contato com as pessoas, né, Leandra? E foi bem Exatamente, diferente, exatamente. assim, da maioria das pessoas, né? Seus pais são da área da saúde, não? Meu São pai da é área da da área da saúde? saúde também, então isso é mais um grauzinho assim que me fez escolher É, também algo dentro da área da saúde. porque geralmente sempre é diferente, né? Sempre é geralmente assim, a pessoa se encontra porque queria cuidar do outro. Já viu Sim, isso, assim, né? Ai, minha avó passou por uma situação, então me verdade, inspirou. Não é, mas verdade. você foi diferente, foi para cuidar, foi De pensando mim. a princípio em você, né? Sim, sim. É bem interessante, porque foi diferente de tudo que eu já ouvi, assim, sério. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Não tem nada a ver com Né? algo da minha família ou de alguém próximo ali. Tem a ver realmente Isso, com o meu contexto de vida. bem, bem legal. E aí, a gente falando sobre a questão dessa introdução aí da nutrição comportamental, eu acho, Leandra, que é importante você falar um pouquinho sobre isso. É, obviamente que as bases, né? A base da nutrição, como é que eu posso dizer assim, A como é que estrutura. se fala? Isso, tem outro nomezinho. Sempre vai ser importante as bases da nutrição, antes disso, vamos dizer assim. Mas Sim. aí eu acho que os nutricionistas se esbarraram em uma coisa que eu já ouvi muitos falando. Por exemplo, o paciente vai lá, te procura, e aí ele não consegue, cara. Tipo assim, por um tempo, aí ele ganha tudo de novo, todo o peso de novo. Aí você, como nutricionista, fica, cara, onde eu errei, né? Tipo assim, o que foi que eu deixei de fazer? Por que que essa pessoa ganhou tudo de novo? Porque aí é que vem, né? Esse lance de que você emagrecer de forma sustentável tem a ver com uma Sim. transformação de mente, enfim, e aí é que entra, né, essa questão da nutrição comportamental. Aí conta um Sim. pouquinho pra gente aí sobre isso, Sim, o impacto disso no seu dia a dia, sabe? exatamente. E assim, eu costumo dizer que quem não trabalha comportamento hoje, dentro do consultório com os pacientes, e assim, o que mais importa para mim e para a maioria dos nutricionistas hoje é o paciente ter resultado. A gente quer que quem está passando pela gente
sai dali com a meta alcançada, com o objetivo alcançado, se sentindo melhor, se sentindo com mais saúde, com mais qualidade de vida. E se você não trabalha comportamento alimentar, você está atrasado. Porque geralmente a pessoa, quando vem no consultório e ela quer mudar a composição corporal dela, o problema não está somente na alimentação em si, que a gente fala como era a nutrição tradicional, né? Eu vou te falar que você Isso. precisa comer 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um peito de frango, uma salada. Então, eu tô te dando uma orientação nutricional do que você precisa comer. Só que você tem várias crenças, você tem cultura, você tem hábitos que você foi formando desde quando você era pequeno. Então, tudo isso afeta o teu comportamento alimentar. A forma com que você vai comer essas 4 colheres de sopa de arroz que eu botei pra você, como você vai comer esse feijão que a gente botou ali. Então isso influencia muito a forma com que você foi criado, a forma, os seus preconceitos, tudo que você tem ali que te forma, né, que forma a sua identidade, que eu costumo dizer, vai afetar diretamente a sua alimentação. Então, se dentro do consultório você não está como nutricionista, disposto a ouvir aquela pessoa e entender efetivamente aonde estão as dificuldades, e quando você vai conversando, você vai entendendo que tá longe de ser comer as 4 colheres de sopa de arroz. A pessoa falar assim, poxa, Leandra, quando eu era pequeno, quantas vezes já ouvi isso? Quando eu era pequeno ou quando eu morava com os meus pais, a gente passava algum tipo de necessidade. Aí hoje, estar dentro de uma dieta, para mim, é difícil. Porque é como se eu estivesse limitando ali a quantidade de comida que eu posso comer. E isso não é legal, porque eu já passei necessidades quando eu era mais pequeno, mais novo. Então, são várias situações que você vai ouvindo da pessoa e você vai entendendo aonde está paralisando. O que está fazendo ela não conseguir manter aquilo ali, não seguir aquela dieta. Então, antes da gente pensar no resultado em si que eu quero conquistar, a gente precisa pensar em como aquela pessoa realmente é, qual é a identidade dela e as pequenas ações que ela precisa realizar no dia para que ela tenha o resultado. E antigamente, a nutrição tradicional que a gente fala aí de anos atrás era papum, você entra no consultório, você recebe um plano alimentar, você vai para casa e boa sorte. Você tem que seguir lá e volte com menos 3 quilos na balança daqui a 30 dias. Só que hoje a gente está vendo que não. Só isso não traz o resultado para o paciente. Então é aí que entra a nutrição comportamental, é aí que entra um acompanhamento mais individualizado, mais próximo daquela pessoa, para você conhecer quem realmente ela é e não só levar ela até o resultado, mas começar a fazer com que os hábitos, realmente com que a identidade dela seja mudada ali. As crenças, os preconceitos, aquilo que bloqueia ela ter o resultado, que às vezes é uma questão que ela teve ali na infância. Então, tudo isso precisa ser, com certeza, desenvolvido. E aí entra psicologia, entra Exatamente. tantas, Tantas coisas. E às vezes tantas o outras paciente coisas. mesmo, a gente vê essa necessidade. Às vezes ele tá ali, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Então aquele encaminhamento ali com certeza é válido, de você ver que só o teu trabalho com a parte da nutrição não vai funcionar e aquele paciente precisa tratar outras camadas, sabe? Entendi. E tem uma coisa que a galera fala muito hoje em dia, que eu acho que cabe muito bem no que a gente está falando agora, que é a fome real e a fome emocional, né? Sim. Porque muitas vezes você está mastigando seus problemas, né? Exatamente. Tá A ali ansiedade. angustiado, tá ansioso, e aí a comida, porque a comida acaba sendo produto de alegria, produto de tristeza, enfim, tá alegre, come, né? Tá triste, come, enfim. Sim, Então, eu queria que você até falasse um pouquinho, Leandra, sobre essa diferença e como que a gente pode conseguir entender, né? Obviamente que o sim, primeiro caminho vai ser buscar um profissional, né? Sim, sem sim, dúvida. E no final a gente vai ver, quero que você fale pra galera como é que você atende, enfim. Mas sim. assim, fora isso, né? Como é que a gente consegue identificar? Tipo assim, ó, isso aqui que eu tô comendo agora não é fome, eu não tô com fome, eu tô ansiosa, mas como perceber isso, sabe? Sim, sim. Isso é legal, porque a gente primeiro precisa saber diferenciar.
o que que é fome emocional e o que que é fome física. Então, primeiro passo, fome física, barriga roncando. Se sua barriga está roncando, você realmente está com fome física. Sinais de barriga roncando, dor de cabeça, às vezes até tontura, pode ser um sinal de fome ali. Então você precisa realmente comer. E quando a fome é emocional, você tem aquela vontade de comer algo específico. Então eu tô com Hum. vontade de comer, sei lá, vontade de comer brigadeiro. Então, o brigadeiro é algo específico. Isso não é fome. Quando a gente está com fome, a gente não come algo específico. Você come o que tá ali. Cara, eu tô com fome, o que que eu posso comer? Você vai pegar um, sei lá, que seja uma coisa ruim. Eu vou comer um biscoito, eu vou comer um, uma salada, eu vou comer um arroz, eu vou comer. Você vai comer o que tem. Não é seletivo. Não é Não é seletivo. seletivo. Exatamente. Então, esse é o primeiro sinal. Se na tua cabeça, quando você pensa em fome, você pensa num alimento específico, isso não é fome, é vontade de comer, tá? Então, esse é o primeiro ponto para você identificar que você está realmente com essa fome emocional. Outra coisa importante é a gente tem sempre a tendência de ligar o nosso sentimento com a comida comfort, né? Aquela comida que traz um É o aconchego para o comfort nosso food. coração. Exatamente. Então você ali passa por uma situação difícil ao longo do teu dia. Então, sei lá, você brigou com alguém, você se estressou no trabalho, e aí quando chega a noite, você vai usar a comida como recompensa daquela situação ali para dar uma aliviada. Então, o primeiro passo é identificar isso. Nossa, todas as vezes que eu tô mais ansiosa, mais estressada, eu quero recorrer a um doce. Essa é a primeira identificação. Quando a pessoa tem essa consciência, ela pode tomar uma atitude diferente. Eu sei que é difícil no primeiro momento, mas quando você reconhece que, caramba, eu tô com vontade de comer esse doce porque eu me estressei hoje no trabalho, ou porque eu briguei com alguém, ou porque alguma coisa aconteceu, você pode quebrar esse ciclo. O nosso corpo, ele se acostuma muito com uma zona de conforto. Então, quando você tá ali, comendo alguma coisa, quando você tá ali comendo alguma coisa palatável, gostosa, o seu cérebro ele entra numa zona de conforto ali, então aquilo aumenta serotonina, dopamina, vários neurotransmissores do prazer. Então, quando você quebra esse ciclo e coloca alguma coisa que te dá o mesmo prazer, só que de um formato diferente que não seja comida, você está quebrando esse ciclo vicioso que a gente pode chamar. Que é quando você tem o seu estresse, a sua ansiedade, e ao invés de você descontar na comida, você vai lá e, cara, vou ler um livro. Vou dar uma volta, vou esparecer. Por quê? Comer o doce ou comer certo alimento não vai resolver o teu problema. Então, quando você consegue identificar isso e tomar a primeira atitude de pensar, se eu comer esse doce, isso não vai resolver meu problema. Eu vou lá fora, eu vou caminhar, eu vou ligar para alguém, eu vou mandar uma mensagem, eu vou preparar alguma coisa, eu vou arrumar minha mala, eu vou tomar um banho. Você tenta quebrar esse ciclo. E aí também é uma forma de você conseguir sair dessa situação de estar sempre se colocando em situações onde você vê a comida como recompensa. Não, nem tudo precisa ser a comida. A gente pode colocar outras coisas como recompensa. Então, isso funciona bastante. O nosso cérebro funciona assim, né? Com um sistema de recompensa. E que a gente tem que tentar trabalhar e não deixar a comida ser somente essa forma de recompensa. Entendi. Eu acho que é só. Às vezes, acho que a forma melhor mesmo, de fato, é você praticando, né, Leandra? Assim, não, Exato. a primeira vez vai ser bem desconfortável, né? Talvez você não consiga, mas depois, né, com Exatamente. o tempo, você vai aprendendo, né? A de fato Exatamente. identificar e quebrar, como você mesmo falou, Isso. esse ciclo. Porque, E pode falar, te cortou. não, eu tô falando assim, que é tudo um exercício, é prática, né? Inicialmente Verdade. vai ser difícil, mas depois você vai conseguindo perceber melhor, conhecer melhor. E aí entra a questão de você conhecer seu corpo. E tem uma coisa que é bem interessante, Leandra. Hoje eu vejo que aí tem as redes sociais, tem a busca, principalmente para a mulher, né? Exato. Cobrança pelo corpo perfeito, né? Enfim, e acaba que as pessoas estão perdendo o prazer de comer, perdendo o Sim, prazer, porque assim, você precisa.
a comida, né? Tipo, não é só para nutrir você. A comida também tem essa função, né? Imagine você Exato. comer sem sentir nenhum tipo de prazer, porque você acha que se você comer e tiver prazer, né, no que você está comendo, você nunca vai alcançar o corpo perfeito, o corpo ideal, esse tipo de Exatamente. coisa, né? E o que, que você Exatamente. acha disso aí, dessa cobrança, dessa questão aí que tem sido tão forte? E, de fato, eu já conversei com pessoas, por exemplo, e a pessoa disse assim, ó, eu como só o que eu sei que vai me nutrir, mas, tipo, eu não tenho mais prazer de comer. E eu acho isso muito triste, né? Muito triste isso. Exatamente. E assim, isso é algo bem. Acho que ficou pior com essa questão da internet, principalmente, né? As pessoas estão sempre na busca do corpo perfeito. E na teoria, existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula mágica para você ter o corpo X, o corpo Y, como é vendido na internet. Então, eu te mostro tudo que eu como num dia. Eu te mostro como o meu corpo estava 3 meses antes e como ele ficou agora, e o que eu comi para o meu corpo ficar assim. Então, na internet, está todo mundo falando o que come para ficar com o corpo X ou o corpo Y. Só que aquilo que eu falei, quando a gente fala de transformação, de mudança de hábito, mudança de corpo, mudança de estética, uma das principais coisas que precisam ser levadas em consideração ali é quem você é. Qual é a tua cultura, quais são as suas crenças, porque é isso que vai te ajudar a permanecer constante ali na alimentação. E aí, quando a gente fala dessa questão de cultura, fala dessa relação com o prazer com a comida. Então, é muito mais fácil para mim eu seguir algo que tem a ver comigo, com a minha rotina, com a minha alimentação. Só que se a internet está mostrando que é melhor eu comer aveia e, sei lá, iogurte com fruta de manhã, e para ter esse corpo, é como se eu perdesse as minhas características originais ali e eu tivesse que cumprir aquilo para ter aquele corpo X, aquele corpo Y. E outra, digo mais, isso acaba levando muitas pessoas à frustração, porque elas acabam não atingindo essa meta, essa busca incansável pelo corpo perfeito. Porque no final das contas, cada pessoa é uma. Cada pessoa vai ter a sua necessidade. Então, esse visual, né, essa conexão que a gente tem com a internet hoje está muito forte e trazendo muita alteração de imagem. Não é nem essa palavra, né? Distorção. Distorção de imagem. Então as pessoas acabam não mais tendo esse filtro de, cara, peraí, eu posso comer arroz e feijão e emagrecer. Eu posso comer um cuscuz e no meu café da manhã com ovo, entendeu? E não preciso Cuscuz é necessariamente vida. esquecer o pão ou só comer o iogurte com fruta. Dá pra gente encaixar tudo dependendo de quem você é, do que você quer alcançar pra você. Porque não existe corpo perfeito, né? Não existe o corpo X, o corpo Y. Existe o seu corpo e o que a gente pode fazer pra melhorar ele. Pra você ser 1% melhor todos os dias. Então, quando você pensa assim, as coisas costumam fluir melhor. Então, assim, ao meu ver, hoje a internet, ela tá trazendo muito essa distorção de imagem, essa necessidade por resultados rápidos, essa coisa de como se todo mundo fosse igual. Nossa, se fulano come isso, eu tenho que comer isso. E na verdade, quem mais tem resultado é quem consegue sustentar algo realista. Quando eu não vejo isso, geralmente aquela pessoa lá na frente ela vai se frustrar em algum momento. E aí a queda geralmente costuma ser grande. E isso, eu acho que também tem, nessa questão aí da cobrança, da distorção de imagem, eu acho que tem muito a ver também, Leandra, com a gente hoje quer ser emagrecidas e não quer emagrecer. São coisas Exatamente. diferentes, né? Parece a mesma coisa, né? Sonoramente, vamos dizer assim, mas é diferente, né? É E completamente. quando você quer emagrecer, você entende que é muito mais além do que o que a balança vai dizendo ali, né? Tem a sua busca pela saúde, que deveria ser o seu principal objetivo, Verdade. porque, sem dúvida, o emagrecimento ele vem como causa, né? Quando você vai buscando Verdade. saúde, a melhorar a sua composição corporal, as suas taxas mesmo lá no exame de sangue, enfim,
você vai emagrecer com saúde, né? Mas hoje a galera quer Exatamente. ser emagrecida. A fila é grande, assim, né? Quem quer emagrecer, quem quer ser emagrecido. Tá todo mundo indo pra lá. E todo mundo quer pra ontem, né? E a gente sabe que uma busca pela saúde, um corpo saudável, ele leva um tempo, né? Você come 30 anos errado, Sim, né? e do dia 30 para anos comendo noite. errado. Aí do dia pra noite eu quero ficar igual, sei lá, aí, sabe, com corpo escultural. Não Sim, vai rolar, entendeu? De forma saudável e sustentável, não. Então eu acho que, quando você falou aí, eu tava pensando aqui, eu acho que vai muito disso. A galera precisa encarar isso como uma mudança de mente, uma mudança de percepção. E tentar, né, não deixar que a internet influencie a gente a esse ponto, porque a gente tá adoecendo, né? As pessoas estão ficando exatamente. depressivas, ansiosas. Enfim, parece bizarro, mas é real, né? Isso é bem sério. E por isso que entra a parte da nutrição comportamental, né? Porque com aquilo que você falou, as pessoas querem ser emagrecidas, então elas estão o tempo todo só vendo a primeira camada de mudança. Eu costumo dizer que mudar tem três camadas. A primeira camada é o resultado em si, aquilo que você vai conquistar. Então, eu vou conquistar menos 5 quilos, um exemplo. A gente tem a camada do processo e a gente tem a camada da identidade, que é bem o meiozinho ali. Então tá todo mundo hoje que quer ser emagrecido preocupado com a primeira camada do resultado. Então eu quero emagrecer. Eu quero perder 5 quilos. Então, eu tô só buscando essa meta. Eu quero perder 5 quilos. Mas ninguém pensa de forma um pouco fora da caixinha em como eu faço isso acontecer, sabe? Na prática, como que eu vou fazer isso acontecer? E a pessoa que quer ser emagrecida, ela não tá preocupada com o como. Ela só tá preocupada com o resultado. Eu Exato. quero. Eu quero É, ter menos 5 quilos. Mas como você vai ter menos 5 quilos? Aí a gente pode listar alguns processos. Cara, eu preciso parar de pular o lanche da tarde. Porque lá no trabalho, você acaba pulando o lanche da tarde porque você não para poder fazer essa refeição. Aí você precisa organizar esse lanche da tarde para você levar. E aí esses processos começam a ser trabalhoso demais. E aí ninguém está disposto a fazer o sacrifício, fazer o processo para atingir o resultado. Então, aquele teu querer emagrecer, na verdade não é querer emagrecer, é você querer ser emagrecida. Então, você precisa tomar essa atitude de, cara, eu quero emagrecer 5 quilos. O que eu posso fazer hoje para perder esses 5 quilos? Eu posso treinar 3 vezes na semana. Tá, mas como você vai treinar 3 vezes na semana? Eu posso ir depois do trabalho na segunda, eu posso ir pela manhã na quarta e eu posso ir à noite na sexta. Então você vai criando esses processos de acordo com a sua rotina. E aí, depois desse passo de você criar esses processos, você vai repetindo aquilo ali de forma consistente, ao ponto do o querer ele vai se tornando. Então você vai se tornando mais magra ao longo desses processos, conforme você vai cumprindo eles. Então, ao invés da pessoa ficar só focada nos menos 5 quilos, eu vou ficar focada agora em cumprir a minha agenda de treino. Porque eu sei que eu tenho que treinar 3 vezes na semana. Então, eu vou ficar agora preocupada com o meu lanche da tarde, que eu preciso cumprir lá naquele horário no meu trabalho que eu tenho dificuldade. Então, a meta, o resultado final, ele vem do processo. Então, você não tem que estar preocupada com o resultado. Você tem que estar preocupada em executar o processo. E é aonde a gente tem trabalho. E aí ninguém quer ter esse trabalho. E quando você consegue isso, consegue criar esses processos, você muda quem você é. Então você começa a se tornar aquilo ali, aquele estilo de vida. E naturalmente o resultado vem. Então eu costumo dizer que quem não está disposto a passar pelo processo não tem direito, vamos dizer assim, de ter o resultado, de atingir aquele melhor resultado ali. Porque ela não está perfeito. disposta a mudar quem ela é, mudar a rotina dela para poder favorecer aquele resultado. E aí é quem quer ser emagrecido. Emagrecido. Perfeito, foi perfeita a sua colocação. Acho que realmente definiu bem essa diferença, né? Eu falo isso com propriedade, sabe, Leandra? Eu fui o tipo de pessoa que quis ser emagrecida a minha vida inteira. Sim, A minha vida inteira. Se você, o que você imaginar de dieta de não sei de quê,
de comprimido que você toma e fica fino. O que você imagina de errado essa jovem aqui Sim. já fez? Porque Eita. eu não. Fiz muito, meu Deus. Aí de 2020, errei muito, cara. E Sim. graças a Deus. E teve uma coisa, galera, sei lá, talvez sirva de dica pra vocês. Sabe o que eu fiz? 2024 para 2025, assim. Aliás, de 2023 para 2024. Eu decidi mudar e decidi percorrer esse percurso, sabe? Fazer essa jornada. Me tornar esse processo. E Exatamente. como eu tive resultado, sabe, de 2024 para cá, como que mudou minha vida, como que mudou minha saúde, a minha disposição, enfim. Mas aí eu decidi isso e tenho curtido muito, tenho me apaixonado de verdade É pelo isso. processo, sabe? E aí é isso, sem atalho, né? Sem Sim, atalho, sem cumprindo, atalho. fazendo, sem atalho, fazendo o Exatamente. básico. E uma coisa que foi muito importante para mim, eu peguei meu Instagram, juro a você, fiz uma limpeza assim no meu Instagram, e aí é por isso que eu falo pra vocês. E assim, pela minha experiência, a Leandra, como profissional, sabe disso. Cara, se você não tiver cuidado no que você tá vendo, o que você tá consumindo na internet, eu limpei assim meu Instagram. Você abre meu Instagram e tem lá, ou é receita, ou é alguma coisa da natureza. Enfim, eu mudei tudo, mudei o que eu tô consumindo hoje. Isso ajuda. Isso Isso ajuda você ajuda a muito. não Aí eu se não fico frustrar. vendo. Eu não fico vendo assim, aquela mulher lá, não sei o que, da cinturinha, papapá. Velho, sabe? Eu mudei meus interesses. E quando Sim, você muda, você. Cara, isso ajuda muito, muito, muito. Porque você não fica vendo e não fica absorvendo essas ações imediatistas, né? Que querem esse resultado para ontem e não é bem assim. Nunca sim, vai ser, galera. Nunca vai ser. Um resultado com saúde, sustentável, nunca vai ser rápido. Nunca. sim, sim. Ele Isso é leva muito um real. tempo, não é? A gente Exatamente. tá falando aqui da vida real. Tem uma coisa que eu queria que você falasse, que eu acho que ajuda muito. Que hora é essa mesmo? Que a hora passa tão rápido. É que o assunto é Caraca! bom, aí a gente vai embora. Meu Deus. Então, Leandra, eu ia falar, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da atenção plena. Eu acho que isso também é um pilar da nutrição comportamental. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje a gente mergulha assim, liga o piloto automático, né? E tá lá. Aí chegou do trabalho, a gente senta, pega o celular, coloca assim, ó, na frente, aí vai comendo ali, nem sabe o que você tá comendo, né? A cabeça tá em outro lugar lá, tá em Nárnia. Você nem sabe, você nem sente direito o que você está comendo, enfim. Fala um pouquinho pra gente desse impacto, né, de como muda quando a gente começa a comer com atenção plena. Sim, isso é muito real, né? A gente está numa era que só se fala de. Eu falo também por mim, tá? Como nutricionista hoje, a gente fala muito de déficit calórico, de emagrecimento e caloria e tudo mais. E você pode estar fazendo, gente, assim, a melhor dieta do mundo, com tudo muito bem calculado. Mas a forma com que você absorve os nutrientes, a forma como você digere os nutrientes e os mecanismos de saciedade, eles são plenamente impactados pela forma com que você se alimenta no dia a dia. Então, se você é a pessoa que tá aí sentada na frente da televisão, com uma almofada, almoçando no sofá, jantando no sofá, de forma totalmente assim, ó, encurvada, sem deixar livre para que você faça a digestão muito bem feita. Ou se você é a pessoa que come olhando para o celular, sem nem olhar as cores, o que você está comendo, como que você está comendo, você pode ter certeza que você está impactando a sua digestão. Então, são pessoas que geralmente reclamam que estão distendidas, cheias de gases, empanzinadas, até acham que é glúten, que é lactose, mas na verdade é uma má digestão causada por falta de atenção plena no que está comendo. Outro ponto que influencia também diretamente é a saciedade. Então, aquelas pessoas que chegam para mim e falam assim, Leandra, eu como e logo depois eu já tô com fome. E logo depois eu já quero comer alguma coisa. É uma Isso porque verme? é verme, o que está acontecendo? E aí você vai ver aquela pessoa come e ela não descansa o garfo. Ela tá comendo e ela tá segurando o garfo. Então eu falo assim, faz o seguinte, você não vai comer com o celular na mesa e você vai descansar o garfo
todas as vezes que você estiver sentado almoçando, para que você consiga mastigar, olhar, mastigar 10 vezes se for necessário, parar, ver as cores que estão no seu prato. Por que isso? Existe um hormônio chamado leptina. Leptina, ele é o hormônio da saciedade e ele é ativado no nosso cérebro, né? O nosso cérebro passa essa informação quando você mastiga. Então, se você não mastiga, você não passa essa informação para o seu cérebro de que você está saciado. Essa leptina não é acionada e você fica ali nessa necessidade de comer mais, 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 mais. Tudo porque você não está dando esse tempo. Porque você tá ali, às vezes, sem dar descanso pro garfo, comendo, vendo uma live, mexendo no celular. Então, o ideal, quando você for comer, é realmente sentar à mesa, descansar o garfo, estar sem celular, sem nada ali, porque você vai ver que vai melhorar a tua digestão e vai melhorar principalmente o teu mecanismo de saciedade. Então, assim, é infalível. Geralmente a gente é impactado por causa disso. Assim, eu falo por mim também, tá? Isso é o ideal, é o que a gente deveria estar fazendo. Mas se hoje Sim. você sofre diretamente com isso, cabe você parar e analisar esses pontos. Se você está dando atenção para o que você está comendo. E detalhe, tem gente que não gosta de comer saudável porque não tem essa conexão com a comida. Então, você ir lá num self-service, por exemplo, cara, o que, que tem de mais colorido aqui? Eu vou deixar meu prato bonito, eu vou colocar beterraba com cenoura, com rúcula, eu vou botar um arroz, eu vou botar um feijão. É você ter um prato cheio de cores e não aquele prato só amarelo e branco. Que aí é batata e arroz e a carne ali. Então é você buscar esse prato mais prazeroso, mais bonito, porque a gente come com os olhos. Isso é real. E isso faz Verdade. parte desse mindfulness, né? Dessa ideia da gente comer com atenção plena. Então, assim, eu acredito muito nesse tipo de nutrição, nesse tipo de comportamento alimentar, né? Quando eu vejo uma pessoa com problemas digestivos, achando que é intolerante a glúten, intolerante à lactose, geralmente funciona. E ela começa a comer os alimentos que ela acha que ela tem alergia, de forma natural ali, porque ela está dando mais atenção para o que ela está comendo e naturalmente favorecendo a digestão. Então, isso é muito real, muito real. Deixa eu só parar aqui rapidinho. É exatamente isso. Eu espero que. Sempre a nossa intenção é essa, né? Se uma pessoa for mudar a cabecinha de alguém aqui, a gente já tá feliz demais. Deixa eu só ver os Verdade. comentários. O Márcio colocou, eu agora jantando e olhando a live. A cara de palhaço da... Meu Tudo sob Deus, controle. Márcio. Hoje tá perdoado. Hoje tá perdoado. Hoje pode. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pra mim não tá aparecendo nada. Tá não, né, Leandra? Mas eu vou ler bem rapidinho, ó. O Márcio, ele perguntou o seguinte. Dependendo da situação do paciente, é preciso a intervenção de um psicólogo? Com certeza, sem dúvida. Geralmente, pessoas muito inconstantes ou que têm muita dificuldade de seguir alguma coisa e sofrem muito com efeito sanfona, o acompanhamento psicológico vai ser interessante. Eu sou a primeira a sugerir esse tipo de acompanhamento, se a pessoa puder, sabe? Eu dou essa iniciativa porque tem mais camadas aí que a gente não sabe o porquê dessa inconstância toda. Então, sim. Aí depois ele colocou aqui, perfeito. Inclusive, quando estamos com fome, a comida que comemos parece ser a melhor comida do mundo. Por mais simples que seja, é verdade. Isso é real. A Léo colocou, nossa, explicação de milhões. Ah, A Kênia colocou, a internet nos passa muita perfeição, mas a realidade é diferente. De fato, exatamente. Kênia, de Cuidado com fato. resultados rápidos. A internet mostra muito antes e depois. 3 meses, 2 meses, um mês, e a pessoa com um corpo completamente diferente do jeito que ela estava. E eu recebo muito isso aqui no consultório. Mulheres que chegam com foto assim, olha, eu quero ficar assim, ó, igual essa mulher É aqui. Ela mesmo. conseguiu isso em 3 meses.
Eu também quero em 3 meses. Mas é justamente aquilo que a gente falou. Esquece do processo, né? O que você está disposta a fazer para conquistar esse corpo? Então, essa visualização de algo muito perfeito ou muito inalcançável para a realidade da pessoa é muito frustrante e vai fazer ela ficar recomeçando o tempo todo, sabe? Isso é muito ruim, para a cabeça, principalmente. Na cabeça. Eu acho que já passou da época da gente achar que fazer uma reeducação. Eu não gosto do nome dieta, eu não gosto. Sim. Porque dá um tom muito de obrigação, de, sei lá, parece que é um negócio ruim. Aham. Vamos falar, né, Leandra? Inclusive já tem pesquisa sobre isso, né? Mas vamos Sim. lá. Assim, a galera ainda acha que fazer uma reeducação alimentar é ruim, é difícil. Minha mãe, né, tá com esteatose hepática, e aí foi para nutricionista lá em Maceió. O meu nutri que me acompanhava lá, o doutor Alexandre, ela foi pro doutor Alexandre, e aí primeira coisa, ela mandou uma foto do prato do almoço. Ela falou, Vilane, é muita comida. Sim. Ela falou, meu Deus, mas olha pra aí, quando você vai pesando aqui, pesa isso, frango, feijão, enfim. Aí eu falei pra ela, tá vendo manhã, porque a galera acha que, tipo, meu Deus, eu vou passar fome. Você não passa fome fazendo reeducação alimentar. Não, Não é ruim. Não é, não. eu vou comer comida ruim, com gosto de nada, com gosto de sola de sapato. Não, né? Tipo, cara, vamos parar com isso, porque hoje é muito Exatamente. possível e é super tranquilo hoje você fazer uma comida mais saudável aí, gostosa, né? Sem perder o prazer de comer. Sem dúvida, eu acredito muito que essa parte do sabor é muito importante. Você ter prazer no que você está comendo é muito importante. Então, isso deve ser valorizado, deve ser priorizado. Quando você busca um nutricionista, né, ele tem que pensar nisso também. Ele tem que pensar em como aquele prato vai ficar na tua frente, qual o tipo de relação que você vai ter ali naquele momento com a comida. Então, isso funciona bastante e faz você ter mais constância naquele processo. E até mesmo o fato de que você falou da sua mãe, né, que ela teve essa sensação de que tá comendo mais, e isso é muito real, porque quando a gente come comida, quando você tem uma dieta calculada e você tem alimentos ali, que eu digo pão, ovo, que seja queijo, fruta, arroz, feijão, isso tem pouca caloria, de certa forma. A gente engorda não é porque você come muita alface ou porque você come muita maçã. A gente engorda porque a gente come coisas em pequenas quantidades, porém calóricas demais. E aí, quando a pessoa se depara com refeições montadas, estruturadas, com horários, quantidade adequada, você se assusta. Porque você passa o dia todo beliscando. Então, eu vou comer aqui um creme cracker. Eu vou comer aqui um biscoitinho no lanche da manhã. Almoço, eu vou botar um pouquinho de arroz, vou botar uma salada. Você tá sempre ali se sabotando, botando menos do que deveria. E aí, quando o nutricionista vai e ajusta a tua dieta, realmente para o que você precisa comer, você se assusta. A gente sempre acha que é muita comida. E na verdade não é. Tem pouca comida ali. Você tá em déficit calórico, você tá para emagrecer ou você tá ali para melhorar algum ponto de saúde. Só que a gente não consegue visualizar isso porque a gente está o tempo todo comendo pouquinho, mas comendo muito sem perceber. Essa é a verdade. A Léo colocou aqui, as pessoas gastam muito caro em remédio, mas não quer 30 minutos, gastar 30 minutos fazendo exercícios ou caminhada. Eu vi uma expressão, Leandra, não sei se isso se encaixa na nutrição comportamental, assim, ou perpassa por vocês, mas eu vi, não lembro agora o nome dela, é uma pesquisadora, ela falando muito do exercício não punitivo, o exercício físico intuitivo, tipo assim, cara, eu acho que isso muda tudo, assim. Eu era uma pessoa que odiava a musculação, o Sim, quê? Minha amiga, ficar ali dentro daquele negócio, dizer, é o quê, rapaz? Eu vou ficar ali sim. dentro puxando aquele ferro. Tá doido, meu irmão, que eu não quero esse negócio. Eu achava um saco, minha irmã, assim, um negócio assim, insuportável. É isso que eu sempre trago, assim, pela minha experiência, pela minha jornada. Cara, quando você muda a sua mente, tudo, tudo começa a mudar à sua volta. E hoje eu, não, hoje eu faço meus treininhos lá, ó, de segunda a sexta, de terça a sábado, mas eu tô lá fazendo meu treino.
né? Sim. Não cheguei ainda a pegar 52 quilos assim, não cheguei. Mas tenho Um dia metas? vai. Tenho metas. É, tenho metas. Quero Isso ficar aí. igual a minha Nutri aí, ó, forte. Enfim, Vambora, vambora. eu acho que é isso também, sabe? É realmente querer mudar e não ser mudado. Quando a gente quer mudar Exatamente. e não ser Exatamente. mudado, tudo fica mais. Não estou falando que é um mar de rosas, não é, até porque a jornada não é linear, né? Ela não é linear. Existem altos e Tá. baixos, existem coisas, enfim. O ser Sim. humano, ele é um ser completamente complexo, né, Leandra? É tanta Sim. coisinha que tem aqui dentro, São enfim. Então detalhes. Exato. não é fácil, mas é super possível e é super possível também e muito real você começar a curtir isso, começar a gostar desse processo, né? Tem uma coisa que Exatamente. eu queria até falar contigo. Como é que você, eu não sei se você já recebeu pacientes assim, mas quando que a gente tem que se ligar, assim, sabe, Leandra? Qual é a luzinha vermelha que acende para a gente já perpassar aí para um outro assunto? A questão de eu tô comendo e tá chegando ao limite, assim, de um transtorno, tá virando Hum. compulsão. Como é que eu consigo identificar? Não é só comer muito, tem alguma outra coisa que a gente Sim. sabe, consegue se ligar? Tipo, ó, aqui eu preciso urgente de ajuda. Sim, sim. Quando a gente fala de compulsão alimentar, né, de transtornos alimentares, eu acho que o primeiro ponto que, assim, não. Tem vários pontos, né, que a gente observa, mas quando a pessoa ela começa a perder o que eu chamo de perder a consciência real daquele momento ali. Então, por exemplo, ela teve um episódio de um descontrole alimentar. Mas aquilo ali, para ela, fisicamente, começou a ser deletério. Então, é a pessoa que come, 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 ao ponto dela passar mal fisicamente, porque ela exagerou de uma forma fora do natural. Eu acho que quando a gente atinge camadas que você começa a se afetar ali fisicamente por causa de uma compulsão alimentar, eu acho que é um ponto que precisa pedir ajuda. É claro que antes disso, antes da pessoa ter esse completo descontrole, ela vai dando sinais. Então, assim, tudo começa com uma ansiedade, com uma depressão, com um descontrole alimentar ali, de madrugada você acordar e começar a querer comer coisas aleatórias, tá? Quem tem compulsão alimentar não escolhe o alimento certo que vai ter compulsão, tá? Isso é apenas um descontrole que precisa ser ajustado pela alimentação, principalmente, e tratado com o psicólogo. Mas quando a gente fala de compulsão alimentar, entra mais uma pessoa, psiquiatra. Porque a gente não consegue mais ter o controle físico de parar de comer. E a gente não fala de um alimento específico, eu falo de qualquer coisa. Já vi pessoas comerem comida do lixo, tá? Tendo episódios de compulsão alimentar. Então, isso humanamente, né? Uma pessoa com completa sanidade, ela consegue olhar e falar assim: não, eu não vou comer a comida do lixo. Uma pessoa que está em processo ali em compulsão alimentar grave, ela vai pegar a comida do lixo. Então, eu acho que quando a pessoa perde um pouco dessa consciência do que humanamente, né, uma pessoa normal faria, tomaria uma atitude e a outra ali, aquela atitude está totalmente fora do racional, eu acho que essa é a palavra, a gente precisa sim buscar algum tipo de ajuda extra, porque só a mudança na alimentação não vai resolver. Outro ponto importante também que eu acho legal observar é o excesso de atividade física também. Porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente não fala só das pessoas que exageram e comem coisas. É também das pessoas que querem gastar o tempo todo. Então eu tô preocupada em comer alguma coisa, eu quero gastar aquilo que eu comi. Nossa alimentação não é compensatória. Eu não como, eu não treino para poder comer, eu não como para treinar. Não, na verdade, você come para treinar sim, né? Porque você tem energia e disposição. Mas ao contrário, isso não existe, de você treinar para poder comer. E aí a pessoa que tem essa mentalidade de que tudo ela precisa gastar porque ela comeu,
também é preocupante, porque fica difícil você mudar somente pela alimentação, você precisa ter um auxílio médico, tá? Outro detalhe, pessoas que não se permitem comer coisas que tragam prazer para ela. Por exemplo, existe uma classificação de pessoas que têm transtorno alimentar em comer coisas saudáveis. É uma pessoa que só quer comer coisas saudáveis. Então, ela só come se ela souber a lista de ingredientes, o que foi colocado ali dentro, como foi preparado. Isso também é um tipo de transtorno alimentar. Então, quando eu começo a ver essa necessidade absurda por só comer coisas saudáveis, da pessoa perder um pouco ali o senso de realidade, calma aí, você vai conseguir comer isso dessa forma, desse jeito, nesse lugar, ao ponto da pessoa ficar com fome porque ela não vai comer aquele determinado alimento. E às vezes a gente está falando, sei lá, de um brócolis, mas ela não sabe como foi preparado, ela não sabe como que foi refogado, com o que foi refogado. Então ela começa a criar uma necessidade de ter uma alimentação completamente natural. E aí também me acende um alerta, porque por mais que seja muito bom ver uma pessoa querendo comer tudo saudável, se aquilo começa a tomar proporções absurdas ou desproporcionais à realidade dela, aquilo ali começa a me acender um alerta também. E eu tenho pacientes nesses estados, né, que são acompanhados com um psiquiatra e precisam tomar medicamento para poder ter esse controle, principalmente relacionados à ansiedade e depressão, que é onde às vezes esses transtornos aí acabam surgindo, né? Às vezes pelo apelo da própria internet. Eu tenho uma paciente que é assim, até pelo excesso de internet, acabou gerando uma distorção de imagem, consequentemente ansiedade, depressão e agora transtorno alimentar. Então, isso é bem sério e precisa de médico auxiliando, principalmente psiquiatra. Então, é psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Psiquiatra, psicólogo e nutricionista, com certeza. Perfeito, perfeito. Eu não sabia, nunca tinha escutado isso, ó. Tipo Exato. assim, esse excesso, pô. E eu acho que tá até complicado hoje, né, Leandra? De você saber o que você tá comendo. Por exemplo, Páscoa chegando, eu vou comer um chocolate. O que eu tô comendo, né? É chocolate ou é 1% de chocolate, 90% de gordura hidrogenada? É O que eu tô isso. comendo, né? É isso. Tem, Só tem que essa. só que isso, dentro de uma realidade, poxa, beleza, você pode ter esses pensamentos e falar assim, cara, eu vou escolher uma opção melhor esse ano. Ah, esse ano Sim, eu não vou nem comprar chocolate, eu acho que eu vou fazer vou fazer o meu chocolate em casa, sei lá. Você ter esse conceito. Agora, quando isso começa a gerar excessivamente, medo, né? Sim, ansiedade, aquilo começa a gerar um problema que ficou muito maior do que realmente é preocupante. Então, eu não vou comer o chocolate e eu fico nervosa só de ter que lidar com essa situação, sabe? Eu acho que isso é entendi. É preocupante. diferente. É É, diferente, realmente. hoje as coisas são sabor chocolate. Agora apareceu pra mim o do Márcio. Hoje as Foi? coisas são sabor chocolate, é verdade. É bem isso. Como é que você já ensinou, porque eu acho que também tem isso, o nutricionista também acaba tendo esse papel, né, Leandra? De ensinar as pessoas a comerem Sim. e a se relacionar com a comida. Eu escutei de um nutricionista, que eu gosto muito, respeito muito ele falou, ó, quando você sabe comer, quando você aprende a se relacionar com a comida, você pode comer qualquer coisa. Exato. Aí, tipo assim, é essa relação de entender os limites, de entender que uma vez, né, o que não é na sua rotina, até porque senão fica, que vida chata, né, Leandra? Tipo, vamos ser realistas, tipo assim, não, Com é só certeza. batata doce, final de semana, nunca uma pizza, nunca um sanduba, né? Sim, Como é que vocês ensinam, tipo assim, ó, gente, vamos lá, vamos aprender a comer, né? Vamos aprender a se sim. relacionar. Como é que é isso, hein? Isso é bem legal, porque eu costumo dizer que é a regra do 8 ou 80. As pessoas, elas estão sempre buscando estarem muito, muito focadas e sem comer nada fora da dieta, sem comer nada que não seja saudável, no 8, ou elas estão no 80 de, cara, eu vou ignorar tudo, eu não quero saber de nada, eu não vou comer nada saudável. E esse extremo, tanto do lado positivo quanto do lado negativo,
não é sustentável. Então, quando eu quero que um paciente, um cliente ali, ele consiga ter essa autonomia e esse saber comer, eu ensino para. Eita. Travou, Leandra. Voltou agora. Voltou? Voltou. Você pode Tá. repetir, por favor? Tá. A gente tem muito essa ideia de que precisa viver no 8 ou no 80. Então eu tô ali muito focada na dieta, eu não vou comer nada fora da dieta. Eu tô ali no 8. Ou eu tô no 80. Já que eu tô viajando, eu vou comer tudo que eu quiser e vou ignorar totalmente o contexto de alimentação. Essas extremidades e você o tempo todo está de dieta, não está de dieta, começou alguma coisa, acabou aquela coisa porque você já atingiu um determinado resultado. Quando você vive nesses extremos, você acaba não conseguindo ser constante em alguma coisa. Então, eu sempre ensino para o meu paciente, ali para o meu cliente, a ter o que eu chamo do equilíbrio. Para ganhar essa autonomia, você precisa entender que em todo lugar você precisa exercitar a sua consciência alimentar. Então, eu dou vários exemplos e eu tento trazer isso para dentro da rotina do paciente. Então, ele me conta ali que, poxa, Lê, olha, sábado eu vou ter um evento à noite e vai ser um rodízio. O que eu faço? Então, cara, vamos fazer o seguinte: de manhã você vai começar se alimentando normalmente, como se você não fosse no rodízio à noite. Porque a pessoa que ela tem essa camada do 8 do 80, o que ela pensa? Se eu tenho rodízio à noite, eu já começo a ignorar a alimentação de manhã. Então, eu já não Faço bebo greve de água, eu fome. não vou treinar, eu não vou comer, não vou almoçar porque eu quero comer mais no rodízio. Você começa a deturpar a tua mente. Então, não. O primeiro passo é, cara, eu vou acordar. Já que eu vou no rodízio, eu vou aproveitar, vou fazer uma atividade física para me manter ativo, para manter. E não é sobre comer à noite, é sobre manter hábitos. Eu sei que eu vou sair à noite, eu vou manter algum hábito. O que eu posso manter? Cara, eu posso fazer um treino. Então eu vou lá e eu vou fazer o treino porque eu quero manter um hábito. Eu vou beber a minha água porque eu quero manter um hábito. Eu vou comer salada na hora do almoço, não porque eu vou emagrecer, mas é porque eu quero manter aquele hábito. E aí à noite você vai lá, vai pro rodízio, vai conseguir comer com um pouco mais de equilíbrio, porque você comeu muito bem ao longo do dia. E aí no outro dia você amanhece e volta para a tua rotina. Então todas as vezes que as pessoas entram nesse esquema de 880, elas não sabem voltar. Então eu ensino para os meus pacientes justamente isso. Todas as vezes que você sair do que você considera adequado para você, para tua rotina, aprenda a voltar o mais rápido possível. Volta na refeição seguinte, porque assim você vai entender a importância de ser constante em alguma coisa. Não é sobre emagrecer ou mudar a composição corporal de cara, mas é sobre manter hábitos. Por exemplo, por que quando eu viajo eu quero tentar arrumar um hotel que tem academia? Porque eu quero manter um hábito. Porque quando eu voltar, para eu voltar com esse hábito, vai ser difícil. Então, que tal eu tentar manter ele na viagem? São pequenas atitudes que você vai fazendo todos os dias que vão te gerando resultados diários. Então, é 1% melhor todos os dias. Eu acho que quando você cria um pouco dessa consciência de que não precisa ser 880, as coisas começam a fluir um pouco melhor, de você aprender a fazer escolhas melhores, independente do lugar que você tá, sabe? Isso também é legal. Às vezes você vai no restaurante, por exemplo, e parece que entra um negócio na cabeça e você pensa assim: caramba, eu posso comer o que eu quiser daqui, não vou nem pensar na minha alimentação. Por que você não abre o cardápio e você pensa assim, cara, o que eu posso comer daqui que vai me deixar mais perto do meu objetivo? Não precisa levar a marmita para o restaurante ou não precisa ficar dizendo que você tá de dieta para todo mundo, mas é você trazer esse olhar. Cara, o que daqui eu posso comer que me deixa mais perto do meu objetivo? Seja lá qual for o objetivo. Mas o que você pode comer dali que vai te deixar mais perto dele? Eu acho que assim fica mais fácil de você ser constante em alguma coisa. Por mais que você coma algo fora do que a gente chama de plano alimentar.
mas você tá com a sua consciência alimentar sendo exercida. Então eu vou comer, sei lá, vou comer uma batata frita, mas poxa, tem como pedir uma salada. Eu acho que eu vou pedir uma salada junto com a batata frita. Ótimo, foi uma atitude que te colocou mais perto do teu objetivo do que se você colocasse mais um frango frito no lugar, entendeu? Da salada. Então é uma Se atitude que te for, coloca mais perto. se for uma pizza, peça uma pizza de atum, de frango, não peça de calabresa. Isso aí. Ou, vou pedir meio a meio. Eu vou pedir uma Sim, do sabor que eu gosto muito e eu vou pedir uma que seja menos calórica, ou que tenha proteína, ou que tenha uma verdura em cima. Eu acho que quando você começa a ter esses insights no momento que você tá fora da tua rotina, é quando você mudou alguma coisinha dentro de você. Que é quando você começa a se tornar aquilo que realmente você quer. É muito mole querer. Mas você se tornar aquilo que você quer é mais difícil e precisa ser feito com pequenas atitudes ao longo do dia. Então, todos os dias eu tomo uma atitude que me coloca mais perto do meu resultado ou da minha rotina ali ideal. Eu acho que esse é um ponto importante. é top, top. Muito, muito bom. Deixa eu ver se tem Funciona. mais perguntas. O povo tá tímido. Por que vocês não estão perguntando, hein, minha gente? Podem ficar à vontade. E eu falo isso porque, por exemplo, academia, né? Muita gente me pergunta assim, Leandra, você treina todos os dias? Você vai treinar no domingo? Por que você treina no domingo? Porque, gente, eu já sou isso, entendeu? Eu sou, faz parte de mim. Então, quando você começa a ter essa ideia de, cara, é o que eu gosto de fazer e não é só porque eu quero alguma coisa, é porque aquilo ali se tornou importante para mim. Então, quando isso entra, isso cai em si, você não consegue mais fazer diferente. É igual escovar o dente, sabe? Você não acorda e deixa de escovar o dente porque você não quer. Você faz aquilo ali porque é necessário, tá? Faz É parte o da tua hábito, rotina. né? Isso aí você faz de forma inconsciente. Quando isso começa a entrar na tua cabeça ao ponto de você não pensar mais que você tem que acordar e treinar, aquilo ali já entrou como um hábito. E eu acho que isso é bem legal quando isso acontece com a pessoa, sabe? Então, é De legal fato, a você pessoa pensar mudou, né, nisso. Leandra? De fato, a pessoa mudou, né? De fato, a pessoa mudou. É aí Entendeu que a gente tudo, né? reconhece. A Exato. pessoa, de fato, entendeu. Aí o Nutri olha assim, fica todo orgulhoso, né? É aí que Tipo, aí eu abro o sorriso caraca, e eu falo, você entendeu tudo. É esse o ponto. Quando eu vejo uma paciente indo viajar e ela fala pra mim assim, pô, Leandra, escolhi um hotel que tem academia e tô acordando uma horinha antes pra ir lá fazer um cardio. Mas assim, tranquilo, só pra poder botar energia pra fora, eu acho que faz bem pra mim. Quando eu escuto isso, eu falo, ela entendeu tudo. Não é só porque ela vai emagrecer na viagem ou porque ela quer, sei lá, não engordar, resultado né? estético. Não, é porque ela entendeu que aquilo ali é importante para quem ela é e não para o que ela quer alcançar ou atingir. Isso é importante porque faz parte de quem eu sou. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu fico feliz quando eu escuto isso. Top, 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 top. Por isso que ela é minha nutricionista, entenderam? Faz todo sentido isso, né? Já? Deixa eu ver. Bom, a galera, que hora é essa, galera? Me ajuda aí. Deixa eu ver. Já, bicho, Leandro, a gente já passou um bocado. Ixi, não, por Passamos mim aqui. tá tranquilo. Não, tá. Vamos fazer o seguinte. Agora, já que a galera não perguntou, eu quero primeiro te agradecer, de verdade, né, por ter reservado essa horinha. Eu sei como é a vida da Nutri, correria, tanta gente, tanta coisa, vida pessoal, enfim. Mas obrigado por ter reservado esse tempinho para conversar com a gente. Tenho certeza que quem não participou hoje, quando for para o YouTube, né, que vai ser em breve, vai ajudar outras pessoas, e esse é o objetivo do Amplifique, é que a gente Ah, possa, de fato, né, levar a informação de qualidade para as pessoas, porque informação tem muita, mas de qualidade já não é bem é assim. Então, a diferente. gente tem esse objetivo, e eu te agradeço demais por ter topado, tá? Ficar com a Ai, gente esse tempinho aqui. Obrigada, de verdade. Eu não. queria que você falasse agora para a galera como é que você atende, como é que é, o plano que eu tenho, eu não sei se é plano que fala, que tem aquele acompanhamento. Explica aí pra galera como é que eles lhe acham. Sim, sim. Assim, eu acho muito importante quando você busca
uma mudança, né? Quando você toma essa iniciativa pontual ali, que você está motivado, que você está engajado, eu acredito muito que você precisa ter essa ideia de continuidade. Então, o que eu ofereço para os meus pacientes é essa ideia de que 30 dias não vai mudar a tua vida, tá? Não é sobre o que a gente faz em 30 dias, mas é o que a gente faz durante uma jornada, durante um tempo. E aí, é claro que dentro de um acompanhamento existe um tempo máximo, então eu coloco ali 4 meses, que é um tempo que eu acho bom para a gente consolidar algumas coisas, algumas mudanças importantes ali dentro ou do processo de emagrecimento, ou do ganho de massa muscular, ou de alguma condição específica. 4 meses é um tempo bom para isso. E aí, dentro desse acompanhamento de 4 meses, a pessoa vai ter encontros comigo ali, tanto no presencial quanto no online. E a gente consegue juntas estruturar a rotina, fazer as mudanças necessárias na dieta. É onde eu converso, eu consigo entender como é o final de semana dessa pessoa, quais são os gatilhos que ela tem ali, às vezes com doce, com atividade física, quais são os bloqueios, o que está impedindo ela de ter o resultado. Então, tudo isso eu consigo identificar através de um bate-papo, de uma conversa, de uma avaliação física um pouquinho mais detalhada. Então eu começo a entrar nesse universo da pessoa ali para realmente construir algo para ela que seja viável, que ela consiga executar. Então, ao longo dos 4 meses, ela vai tendo contato comigo ali com o meu WhatsApp, para que ela me conte, Lê, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Olha, tive essa mudança, vou viajar. Qual atitude eu posso tomar aqui? Porque é um tempo que eu costumo dizer de aprendizado. É justamente para quem não quer ser emagrecida. É para quem está disposta a passar pelo processo de mudança. Respeitar aquelas fases que eu falei aqui da mudança de hábito. Então, essas pessoas que estão dispostas a isso, elas vão estar ali comigo, elas vão querer ler o que eu faço nessa situação. Depois de um tempo, ela vai pegando o jeito e ela mesma vai me contando: olha, Lê, fui viajar, aproveitei e já fiz isso, isso e isso. E eu só vou dando checkzinho ali, concordando com aquilo que ela foi aprendendo ao longo desse tempo. Então, realmente é um acompanhamento para você que quer concretizar algo e não somente ficar naquilo de eu quero emagrecer, eu quero perder 5 quilos, eu quero, mas acaba não tendo ali a estratégia ideal, como organizar as refeições. Então é algo que eu faço dentro do meu acompanhamento. E é isso, eu acho que deu para Então, é para explicar. lhe achar. E vai no seu Instagram, tem Isso, lá o meu WhatsApp, Instagram. como é que é? Isso. Lá no meu Instagram tem um linkzinho na bio. Você entra ali, clica em um dos ícones. Tem consultoria, tem o acompanhamento premium, que é esse que eu falei aqui. Você clicando lá, vai direcionar para o WhatsApp e aí a gente troca uma ideia por lá, conversa. Eu conheço você de cara, entendo o teu objetivo e te digo se eu consigo te atender, se eu consigo te ajudar com o meu trabalho. É isso. Perfeito. E sabe o que eu acho massa do acompanhamento premium, assim? É o aplicativo do plano alimentar. A gente É. baixa o aplicativo e aí eu acho Verdade. massa porque ele fica avisando, né? Tipo assim, hora de beber Exatamente. água, Ele é né? meu Hora do seu estagiário. café. Pronto. E às vezes, tipo assim, cara, eu tô assim, ó, de boa, fazendo alguma coisa, daqui a pouco chega a notificação aí, hora de beber água. Já teve vezes, eu tomo muita água, assim, naturalmente mesmo, mas teve um Aham. dia da correria, aí eu recebi a notificação, fiz, meu Deus, a água. Aí fui lá e tomei, sabe, assim, é bem legal, né? Lembro. Além de você ter todo esse acompanhamento, tem um aplicativo ali que fica te lembrando, te Verdade. avisando, Verdade. né? O Diet Box tá ali, a dieta fica lá dentro, todas as Isso. informações necessárias, tem a aba de diário que você pode postar suas refeições, tem esses alertas de hidratação que eu ativo lá para que todo mundo consiga lembrar de coisas básicas, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente é engolido pela rotina e acaba esquecendo. Realmente tem um E ele aplicativo lembra das também. refeições, não é só da água, né? Ele lembra a hora do Verdade. café da manhã, aí ele notifica Dá a no hora do feed. almoço, a hora da janta, lanche, enfim, é bem legal. Então, Verdade, galera, verdade. é bem massa. Ó, façam o acompanhamento com a Leandra, tá? Inclusive, dia Aham. 25 a gente se encontra, a hora da Verdade, verdade. verdade. Hora que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Enfim, mas obrigado mais uma vez, é sério, galera. Vejam só, a gente não consegue sozinho. Não Verdade. consegue. Eu sou a pessoa,
mais sem vergonha que existiu por muito tempo, assim, porque eu achei na minha cabeça, assim, mirabolante, que eu ia conseguir sozinha. Não consegue, tá? De Verdade. verdade, não consegue. Você vai precisar de um auxílio de um profissional capacitado para te ajudar nessa jornada, inclusive fazer esse papel que a Leandra faz, que é justamente te ajudar a se relacionar, a aprender a comer, a ter autonomia, enfim, mudar a sua Verdade. cabeça de uma vez por todas. E eu acho que ela é a pessoa que vai te ajudar, como ela tem me ajudado, enfim, e tem ajudado outras pessoas. E é isso. Em breve vai estar no YouTube, para quem não pôde Uhul. assistir hoje. E mais uma vez, Nutri, obrigado mesmo, tá? Eu acho que vocês estão Agradeço. fazendo o que você faz e outras pessoas fazem quando topam participar de uma live ou algo assim, é externalizar, vamos dizer assim, algo que a nutrição já deu muito para vocês, sabe? Assim, já te Verdade. deu conhecimento, conexões, enfim, mudança de vida. E esse tempinho que você Verdade. tá aqui com a gente vai estar mudando a vida de outras pessoas. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Mas gratidão, viu? Pela Verdade. Foi um participação prazer. incrível. Eu adorei participar. E é isso, assistam lá depois no YouTube para a gente poder, se tiverem dúvidas, deixarem lá nos comentários. Pode mandar para mim que eu Perfeito. consigo responder com calma, tá bom? Perfeito, É perfeito. isso. Gente, obrigado. Boa noite para todo mundo. E a gente vai se falando, se vê em breve. Boa Cheiros, viu? noite. Tchauzinho. Tchau, tchau.